Boa tarde, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, pela graça da vida, pela dádiva da vida, por este belíssimo presente, por este maior presente que o Senhor nos concedeu, a vida, para ser vivida de uma maneira serena, de uma maneira tranquila. E por isso nos encontramos aqui para estudarmos um pouco mais, para chegarmos àquelas conclusões sobre as quais Jesus nos fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos aqui em busca de nos libertarmos das nossas condições de ignorância, dos laços da ignorância. Então, por isso, agradecemos a Jesus de Nazaré, por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dispensado ao longo da nossa trajetória. Muito obrigado a todos esses companheiros que nos acompanham na condição de companheiros de jornada encarnados, nos auxiliando nos nossos estudos, nas nossas reflexões. Recebam antecipadamente o meu abraço fraterno e de gratidão. Hoje, 19 de maio de 2020, aqui estamos chegando mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Agenda Cristã. André Luiz, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, nos traz neste capítulo 38, que tem como título Não Estrague o Seu Dia. Então, André Luiz nos traz aqui belíssimas observações sobre o comportamento, de que forma devemos nos comportar aqui na vida para não perdermos ou desperdiçarmos, melhor dizendo, não desperdiçarmos as oportunidades que o Senhor da vida nos oferece. Então aqui ele nos chama a atenção para aqueles momentos de irritações. A sua irritação não solucionará problema algum. Então aqui ele nos fala, como nós já sabemos hoje, boa parte de nós sabemos disso, mas teimamos em caminhar constantemente de forma irritados. Mas sabemos, conforme André Luiz nos alerta, que a irritação não vai solucionar problema de ninguém, não vai resolver nenhum problema. Na verdade, vai agravar um tanto mais os nossos problemas, em especial problemas de saúde, ou melhor, de doença, refletindo no nosso corpo físico. E aí, na sequência, ele nos diz ainda: as suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Então, simplesmente eu estar contrariado com determinada situação, com determinada coisa que está acontecendo na minha vida, só por isto não vai resolver o problema, não vai solucionar, não vai alterar a natureza daqueles problemas. Então, que possamos agir de forma sensata, constantemente. E aí ele acrescenta dizendo ainda que os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. Então, estarmos desapontados com determinadas situações, conforme ele nos lembra aqui, também não vai resolver nenhum problema. Mas precisamos sim trabalhar. Só através do trabalho, só através da ação, através da atitude constante é que vamos resolver os nossos problemas, vamos conseguir realizar a transformação tão urgente e necessária que todos nós necessitamos. E ele acrescenta ainda que o seu mau humor não modifica a vida, não modifica a vida em especial para melhor, mas vai modificar sem sombra de dúvida o nosso mau humor, vai modificar a vida sem sombra de dúvida para pior. Em especial a vida
do nosso corpo físico que vai ser danificado através das nossas atitudes mal-humoradas. Então, o mau humor, sem sombra de dúvida, não vai modificar para melhor a trajetória da nossa vida, e sim para pior. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. Então aqui ele nos fala que mesmo que estejamos passando por problemas de dores e sofrimentos, isto não vai fazer com que o sol pare de brilhar. Mesmo que nós não estejamos observando, não estejamos prestando atenção, mas o sol em todos os dias voltará a brilhar sobre os bons e sobre os maus, porque o sol não escolhe, ele simplesmente brilha a sua luz, que é vida, vida em abundância e que nós necessitamos para viver. A sua tristeza, aqui nos lembra, nos alerta sobre a tristeza, que a sua tristeza não iluminará os caminhos. E realmente a tristeza não ilumina. A tristeza traz para o nosso caminho trevas, porque o que traz realmente iluminação para o nosso caminho é alegria, é felicidade de viver a vida, felicidade de aproveitarmos as oportunidades para o aprendizado e aprendermos. Não ficarmos reclamando, não ficarmos tristes, mas felizes da vida que o Senhor nos concedeu como oportunidade para o aprendizado, para o alcançar desta transformação que tanto necessitamos. E aí na sequência André Luiz ainda nos diz da seguinte maneira, que o seu desânimo não edificará a ninguém. O seu desânimo, estarmos desanimados na vida e perante a vida, sem sombra de dúvida, não vai edificar ninguém, em especial a nós mesmos. Estejamos animados constantemente, realizando aquilo que nos compete, no local, no ambiente onde formos colocados, onde estivermos, realizemos com bom ânimo, conforme Jesus nos fala, tenham bom ânimo e sigam adiante, porque as suas lágrimas, reforça André Luiz, não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. Então, a lágrima, se ficarmos chorando, reclamando, tristonhos, desanimados, sem sombra de dúvida que as nossas lágrimas não irão resolver este problema que é nosso, não vão substituir aquele esforço necessário para construirmos a nossa felicidade. Só através do suor, vertido através do esforço constante, é que construiremos, é que alcançaremos a felicidade. Porque sabemos que a felicidade não é uma coisa que vem pronta, é uma coisa que construímos através das nossas ações ao longo da nossa trajetória. Então, que realmente nos esforcemos, que realmente tenhamos bom ânimo para realizarmos em nós esse processo de transformação, construindo assim a nossa felicidade. As minhas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Sem sombra de dúvida, o que acrescentará nos outros serão antipatias por nós. Porque se todas as vezes que chegarmos próximo das outras pessoas, que nos aproximarmos das outras pessoas, estivermos constantemente reclamando, as pessoas não suportarão. As pessoas, quando virem nós chegando perto delas, elas se afastarão, se possível, porque observarão que está chegando para próximo dela uma pessoa que só sabe reclamar da vida. Então, sem sombra de dúvida, que as nossas reclamações não acrescentarão, mas sim afastarão as pessoas de perto de nós.
E aí ele encerra dizendo o seguinte: não estrague o seu dia, aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente. Então aqui ele nos fala que não estraguemos o nosso dia, mas aprendamos com Deus a desculpar infinitamente, conforme Jesus nos ensinou sobre o perdão. Perdoemos ilimitadamente as faltas das outras pessoas, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Construindo e reconstruindo para o infinito bem. Então é isto que precisamos fazer. E para encerrarmos as nossas reflexões deste momento, vejamos o que André Luiz também nos traz no livro Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna, também através de Chico Xavier, André Luiz nos diz, logo no capítulo 1, Convite ao Bem, que os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria. Então, sem sombra de dúvida que os grandes orientadores da humanidade não mediram esforços para estarem aqui junto de nós, nos círculos da ignorância, aqui juntos de nós, para nos ensinar, através do exemplo, o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. E o exemplo maior que temos, Jesus de Nazaré. É por esse motivo que necessitamos temperar todo impulso de elevação com o sal do entendimento. Então, que possamos buscar nestes companheiros que exemplificaram e continuam exemplificando, temperar constantemente as nossas atitudes, porque a vida, ela não cessa. A vida não cessa com o morrer, com a morte do corpo físico, porque o que existe no universo, só vida, vida em abundância, conforme eles nos dizem aqui. Hoje, porém, sabemos que depois do túmulo, ou seja, depois da morte do corpo físico, há simplesmente continuação da vida. Então, construamos hoje, ou que pelo menos possamos iniciar hoje, a construção da nossa felicidade, porque a vida continua além túmulo, céu e inferno residem dentro de cada um de nós. A virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade da queda, perseveram aqui, após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência. Não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada. Então, quando deixarmos este corpo físico, ou quando deixamos este corpo físico, só mudamos de plano de densidade da matéria. Vamos para um mundo onde a matéria é mais rarefeita, mas os nossos problemas seguirão conosco, as nossas conquistas seguirão conosco. Não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Então, que possamos aproveitar essas experiências quase que inumeráveis aqui na crosta terrestre, para que possamos chegar neste outro plano de matéria mais rarefeita, que nós conhecemos como mundo espiritual ou céu, possamos chegar em maior equilíbrio, em melhor equilíbrio e maior equilíbrio, para que possamos seguir a nossa jornada de forma mais tranquila. Pensemos nisto, não estraguemos o nosso dia com atitudes equivocadas. Valorizemos aquilo que é perene, as coisas do espírito. Valorizemos também na medida correta, achando constantemente, buscando e achando o ponto de equilíbrio,
a valorização da matéria, a valorização do nosso corpo físico, valorizando na medida correta, não com apego, porque o nosso corpo físico nada mais é que uma ferramenta que Deus colocou em nossas mãos, mãos espirituais, já que somos espíritos vivenciando uma experiência humana. Então, o nosso corpo físico nada mais é que uma ferramenta que temos à nossa disposição para a nossa harmonia, o nosso trabalho de harmonização. Não usemos o nosso corpo físico de forma desequilibrada, de forma a trazer transtornos para nós e as outras pessoas. Usemos o nosso corpo físico com equilíbrio. Paz a todos nós. Muito obrigado pela companhia e a presença de todos. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão. Paz aos nossos corações e que possamos seguir adiante, perseverando constantemente. E que Jesus nos ampare hoje e sempre, meus irmãos. Até breve.